Oi pessoal, passando aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês. E eu queria ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. No finalzinho diz: porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que todo mundo se noticia sobre o coronavírus, sobre uma pandemia, né, mundial, eu particularmente confesso que nunca vi se dizer tanto em juízo, em Deus, em dependência de Deus, em tantas pessoas estarem unidas, fazendo as suas orações e clamando a Deus para que Ele intervenha e para que Ele faça de fato alguma coisa para nos livrar ou para resolver essa situação. E olhando para esse texto, eu vejo muito algo para a gente aprender com Pedro, né? Simão Pedro, que é quem a Bíblia nos diz que estava diante de Jesus. Pedro, naquele tempo, ele já tinha vivido a experiência frustrada de não ter resultado na sua pesca, né? Pedro, ele percebeu com as circunstâncias não estavam favoráveis para ele. Ele percebeu que as circunstâncias não permitiam que ele tivesse um resultado positivo. E eu creio que essa é a nossa realidade hoje, né? Se a gente olhar para o material, se a gente olhar para as notícias e por muitas circunstâncias que estão ao nosso redor, pode ser que a gente desanime, pode ser que a gente se frustre, mas o que eu vejo nesse texto e aprendo com ele foi a resposta de Pedro. Pedro disse que sobre a palavra de Jesus, porque era Jesus quem estava dizendo, ele iria obedecer, né? E eu queria te fazer essa pergunta hoje. Será que você tem obedecido às instruções do Senhor para a sua vida? Será que diante da palavra de Deus, da instrução de Deus, da ordem de Deus ao seu respeito, a respeito da sua família, a respeito das suas finanças, a respeito da sua vida no geral, você tem decidido obedecer ao que Deus diz? Será que diante de tantas circunstâncias difíceis, a sua confiança de fato está no Senhor? Pedro viveu uma experiência sobrenatural, porque as circunstâncias apontavam para um caminho, mas a fé que ele teve na palavra liberada de Deus, de Jesus para ele naquele tempo, o permitiu viver o sobrenatural. E eu quero te convidar a viver esse sobrenatural na sua vida. Só existe um tempo em que nós podemos fazer algo, e esse tempo chama hoje, esse tempo chama agora. Nós não podemos mudar o passado e muito menos prever o que vai acontecer no futuro, mas sobre a palavra de Deus, sobre aquele Todo-Poderoso, sobre o Criador dos céus e da terra, nós podemos confiar, nele nós podemos confiar, e sobre o que ele diz, nós podemos caminhar, nós podemos obedecer, nós podemos prosseguir. Então eu quero te convidar a obedecer e a viver hoje, agora, a agir agora, sob a instrução de Deus para a sua vida, a viver agora a instrução de Deus para a sua vida. Não se negue mais uma vez ao chamado do Senhor, não se negue mais uma vez ao propósito do Senhor, não se negue mais uma vez ao que Ele tem para fazer na sua vida e na sua família. Não protele mais uma vez, haja agora. A Bíblia ainda diz, eu me lembrei desse texto em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos por fé e não por vistas. Pode ser que as circunstâncias, e é fato que é um tempo difícil, mas nós vivemos pela fé, nós vivemos pela palavra liberada de Jesus, nós vivemos pela instrução do Filho de Deus e por tudo aquilo que Ele nos ensinou. E é certo que o nosso Redentor vive, que o nosso Redentor age e nos dá instruções a nosso favor, instruções que nos permitirão viver o sobrenatural de Deus. Meu irmão, eu quero te convidar a viver em fé. Mais uma vez, prossiga em fé, em nome de Jesus. Um grande abraço.